Então vamos lá, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Já temos aqui o Eric e Viviane que levantaram a mão. Depois José Nilton. Eric ou é Viviane? Não sei quem vai perguntar. Os dois também, é de vez. Boa noite, irmãos. Estamos os dois aqui na reunião, acompanhando. A gente estava lendo Efésios 1, versículo 3, e aí a gente queria que o irmão comentasse um pouco sobre a nossa cidadania celestial, né? Que não é aqui na terra, que é no céu, as bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Eu queria que o irmão comentasse um pouco. Esse versículo 3, ele fala exatamente isso, né, Érica, que você comentou. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou tem uma outra versão que fala que nos abençoou com toda que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Acho que é a ARC 95. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa palavra lugares, inclusive, está em itálico, né? O Darby traz nos celestiais. Ele coloca lá que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos heavenlies, que é nos celestiais em Cristo. Veja que na King James embaixo, a palavra places, que significa lugar, ela também está em itálico, né? A próxima palavra ali, places, está em itálico. Então é nos celestiais, porque nós somos um povo celestial. E um povo celestial deve ter bênçãos celestiais. Um povo terrenal tem bênçãos terrenais. Isso é muito importante a gente distinguir essas coisas, né? Assim como o Senhor não dará uma bênção celestial para o seu povo terrenal no milênio, né, por exemplo, eles não terão bênçãos celestiais, eles terão bênção terrenal. E o seu povo terrenal, que hoje está aguardando também, né, a ressurreição, que são os santos que viveram antes do período da graça, né, que se começa, o período da igreja, né, que se começa com a vinda do Espírito Santo dos céus, Atos 2. Então, todos eles também, eles receberão bênçãos celestiais. Não só eles tiveram bênçãos terrenais quando aqui na terra, né, mas eles, como a ressurreição deles será a porção, melhor dizendo, a porção deles será celestial, então eles também têm bênçãos celestiais. Mas é diferente, porque as nossas bênçãos celestiais, elas estão em Cristo, não é? E os santos do Velho Testamento, eles não estão em Cristo, nesse sentido. Essa posição de estar em Cristo é uma posição exclusiva daqueles que pertencem à igreja. Por isso que Paulo aqui fala, então, né? Ele, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. E abençoou está no passado. Então, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados.
não é que nós seremos, né? Nós já somos. O que acontece é que muitas vezes nós não gozamos, nós não desfrutamos dessas bênçãos celestiais por causa, né, muitas vezes, do nosso estado aqui não estar condizente, né, com a nossa posição. Mas se o nosso estado está condizente com a nossa posição, que é celestial, nós podemos já desfrutar, né, de nossas bênçãos celestiais. Então é isso que é isso que fala aqui, né? Não sei se ficou claro. E outra coisa, né? Quando Deus abençoa Abraão, ele menciona bênçãos terrenais e bênçãos celestiais. Por quê? Porque de Abraão surgiriam duas famílias de abençoados. Uma família celestial, que ela é representada nas estrelas que Abraão viu, né? E o Senhor fala para ele, se tu puder contar as estrelas do céu, né? As estrelas do céu são a sua descendência celestial. E também fala da areia do mar, a areia que está na praia do mar. E isso fala de acordo com a sua descendência terrenal, porque ele terá, versículo 15, né? Então, obrigado, Odal, de ter aberto aqui o versículo. Então o levou fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Né? E é interessante que aqui ele fala só da estrela, né? Se eu não me engano, quando ele fala de Jacó, ele fala só da areia do mar, né? Porque está relacionado com o povo terrenal, né? Mas isso é o que está falando. Então nós temos as nossas bênçãos são bênçãos celestiais em Cristo. Então, Eric, mais algum detalhe também a respeito das bênçãos? Não, irmão, foi bem explicado. Tá bem explicadinho. É maravilhoso assim a gente saber que o Senhor Jesus nos abençoou dessa forma, né? E, infelizmente tem alguns irmãos que também creem em Cristo, mas não desfrutam dessa sabedoria, né? Mas muito obrigado aí pela explicação, irmão. E muitas vezes também, Eric, você vê que há má doutrina, né, na cristandade, e eles acabam, né, essa má doutrina ensina, né, nossos irmãos, que nós devemos buscar, né, hoje a igreja deve buscar bênçãos na terra. E não vai achar, Deus não prometeu bênção para o povo celestial, né? E hoje, ou melhor, desde Atos 2, né, a vinda do Espírito Santo, o que Deus está fazendo? Ele deixou de lado, por um pouco de tempo, o seu povo terrenal, e agora ele está tratando do seu povo celestial. Quando ele acabar a casa de Deus, né, que hoje é a igreja, quando essa casa estiver pronta, o último que for crer, se converter, o Senhor Jesus vem e leva o seu povo celestial para o céu. E aí ele restabelece novamente, né, Israel e começa a tratar com Israel para colocá-los na terra, para trazê-los ao lugar, à sua terra, né?
e aonde eles serão, então, extremamente abençoados, né? Mas a nós, o Senhor não prometeu nada, né? O Senhor falou assim, que nós teríamos tribulação, né? Teríamos tribulação. Neste mundo, né, tereis aflição, fala em João, né? Então, não há... Embora que nós, lógico que o Senhor pode, por misericórdia, né, nos dar a misericórdias temporais, né? Então, nós temos, né, graças ao Senhor, uma casa, nós temos comida, nós temos vestimenta, e nós temos muito mais do que isso, né? E isso são coisas que o Senhor também nos abençoa, embora que nós não sejamos o seu povo celestial. Mas isso não é bênção, nós não somos o seu povo terrenal. Mas isso não é bênção, né, por eu ser cristão, né? Então, sei lá, um carro, uma casa, coisa assim, isso não é bênção cristã, né? Por quê? Porque são coisas relativas a essa terra e elas todas vão ficar aqui, né? E as nossas bênçãos em Cristo, nós vamos continuar gozando delas, né? Talvez com mais propriedade, vamos dizer assim, né? Mas nós já podemos gozar, né, de coisas como salvação eterna, segurança eterna, filiação, redenção, todas essas coisas são bênçãos que pertencem àquele que está em Cristo. E um detalhe também muito importante, irmãos, é que as bênçãos espirituais, ao qual o irmão Luiz citou aí, foi algo incondicional. Quando se mistura com as bênçãos do Antigo Testamento, no Antigo Testamento deixa muito claro que uma pessoa era abençoada se ela obedecesse os mandamentos de Deus. Inclusive, por isso que a lei tem muitos versículos que falam de maldição. Maldito serás se não ouvirdes a voz do Senhor, e bênção será se eu seguir os seus mandamentos. Então, por isso que para os israelitas, uma pessoa, quando ela era pobre materialmente, essa pessoa era vista como não sendo abençoada por Deus. E aquela pessoa que era rica, bem-sucedida, com uma boa família, muitos filhos, eles eram vistos perante o povo como uma pessoa abençoada. Por isso que hoje é muito comum falar isso, né? A pessoa olha uma pessoa que tem um bom trabalho, uma boa carreira, uma boa profissão, uma boa família, e aí fala, essa pessoa é abençoada. Isso tem muita ligação com essas bênçãos terrenas que os judeus tinham. Mas aí, quando a gente parte agora para essas bênçãos espirituais, é incondicional. Quando o apóstolo Paulo colocou ali, né, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, o mérito disso é de Cristo, não é de um cristão. Porque o cristão não tem que lutar para ter essa bênção. Porque quem lutou foi Cristo na cruz, né? Foi Cristo que lhe cedeu na cruz. Todo cristão tem essas bênçãos. O que acontece é que um cristão que não está em comunhão com o Senhor e creu, né, que faz parte do corpo de Cristo, ele pode não desfrutar, não ter o gozo de ter essas bênçãos espirituais, de não crescer no conhecimento da graça, de não ter o desfrute de entender a sua posição em Cristo, mas isso nada tem a ver com essa conquista das bênçãos, que era uma coisa relacionada ao Antigo Testamento. Nós não conquistamos, foi nos dado, é totalmente diferente. E é muito oportuno isso que você falou, Michel, porque tem um versículo em Isaías 53, que a razão dele estar escrito é exatamente isso que o Michel falou, que ali, na ordem do Velho Testamento, uma pessoa que fosse obediente, ela era abençoada, seus filhos eram abençoados, ele seria próspero, não é? E no versículo 3, ou 4, por favor, o Dal, não sei se é o Dal ou é o Michel que está pilotando aí, mas...
É o Michel mesmo hoje aí. Meu sem É o capacete, mas ele está tendo essa oportunidade. Ah, tá bom. Então, olha que interessante nesse versículo. Ele fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso ele fez quando estava vivo aqui na Terra, né? Isso não tem nada a ver com a cruz. Mas, e as nossas dores levou sobre si, né? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E por quê? Porque eles olhavam para Cristo e falavam assim: ele não pode ser de Deus, porque se ele fosse de Deus, ele seria uma pessoa que seria próspera e as pessoas acreditariam nele, enfim, né? E agora, imagina ele agora na cruz. O fato dele estar na cruz significa, né? Isso é falando com reverência. O fato de eles estar na cruz, diziam eles, né? É porque o Senhor não andava de forma agradável a Deus. Por isso que está escrito ferido de Deus e oprimido, né? Mas absolutamente nós sabemos que não é isso. Então o Senhor, ele foi ferido, no próximo versículo fala, né? Mas ele foi ferido não por eventual, né? Falando novamente com reverência, que ele tivesse sido algo como desobediente, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? Então, era exatamente, a gente vê, por exemplo, o rico, né? Lá em Lucas 19, o Lázaro estava na porta, né? Do rico, e o rico não dava nada para ele, né? E o rico deveria dar coisas para ele, porque ele era rico, né? Aparentemente obediente, mas a gente vê que não era obediente. Não era obediente, tanto assim que ele, depois que morreu, foi para o inferno, né? Então, ou melhor, não foi para o inferno, ele foi para o Hades e estava no local de tormento. Eu falei inferno aqui, mas não é inferno, é o lugar de tormento. O inferno é o local que aqueles que não creem no Senhor Jesus e os anjos, né, e Satanás e os anjos, serão lançados depois do grande trono branco. Mas isso é muito importante. Então, as nossas bênçãos são incondicionais. E as bênçãos de Israel eram condicionais. Mais algum comentário de irmãos aí? Então, vamos passar para a próxima. Eric, então vou baixar sua mão aqui, viu? De permissão aqui para baixar sua mão. Tranquilo. Pronto, tá aqui. Michel, tem a pergunta aí do irmão aí. O próximo. O irmão José Newton perguntou assim: irmãos, em dias pretéritos, foi perguntado algo sobre João Batista na prisão, pois este não entendia a razão pela qual Jesus não o tirava do cárcere, vez que fazia milagres. Em Mateus 11, verso 3, João Batista chegou a mandar perguntar a Jesus o seguinte: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Observemos que no momento dessa indagação, João estava no cárcere, ou seja, muito após ele próprio ter batizado Jesus e ter visto o Espírito de Deus descer sobre Jesus e também ouviu a voz de Deus.
aprovando seu filho, bem assim João afirmou para o povo ali no Jordão que esse era aquele que batizaria em espírito. Por que João duvidou de ser Jesus o Messias? Fraquejou na fé por Jesus não ter liberado do cárcere? Isso o abalou pelas palavras ditas no Jordão? A resposta sobre essa dúvida de um homem que era piedoso como ele, Batista, e até elogiado pelo próprio Jesus? E a palavra não fala nada, né, sobre isso, né? Então eu não... Qualquer coisa que eu falar vai ser da minha cabeça, né? Michel, abre para mim Lucas 24, 17. O Senhor aqui fala, né? E ele, o Senhor Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Perguntou, né, para aqueles dois que estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús. E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e dos principais e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E especialmente esse versículo: e nós esperávamos que fosse esse o que remisse Israel. E eles eram discípulos do Senhor. E eles esperavam que fosse ele o que remisse Israel. Então todos eles estavam aguardando a remissão de Israel, a libertação do domínio romano, enfim, né, a libertação do povo. E o Senhor veio para isso. Mas o que aconteceu? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, quando ele não foi recebido, ele não poderia também tomar o seu lugar como o rei de Israel, que ele vai fazer no milênio, e, consequentemente, usando então dessa autoridade, né, ele também não podia livrar Israel da dominação romana que havia, né, naquele tempo. Então eles também esperavam, assim como João Batista, né? Provavelmente João Batista esperava que o Senhor livrasse ele. Eu creio que sim, tanto assim que ele manda perguntar, né,
És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro, né? Eu não sei o que causou, né, essa dúvida, né, no coração de de João Batista, mas com certeza ele também devia esperar, né, estar esperando que o Senhor remisse Israel, né? Isso ele vai fazer no futuro, quando eles o receberem. Quando eles o receberem, ele vai livrá-los dos seus inimigos, né, que estão à sua volta, né, em torno deles. Eles só foram entender essas coisas, eles e esses dois aqui, também os discípulos, né, quando eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí as coisas se esclareceram, né, para eles. E se há algo, né, na palavra de Deus que nós temos conhecimento, esclarecimento a respeito de qualquer coisa escrita na palavra de Deus, é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é da nossa capacidade intelectual de ter descoberto e de ter, enfim, feito um curso, não. Por quê? Porque é por revelação. As coisas de Deus não se aprendem estudando, no sentido de estudar, de ir a uma escola, quero estudar para aprender. Não vai aprender. As coisas de Deus se aprendem em comunhão com Ele. Não é? Então, essa é a escola de Maria. Né? Qual é a melhor escola que tem? A escola de Maria. Aquela que ficou aos pés do Senhor. E ela aprendeu. E é interessante, tanto ela aprendeu, que quando o Senhor foi crucificado, ela não estava ali. E quando o Senhor ressuscitou, ela também não estava ali. Não é? Por que ela não estava ali? Porque ela sabia já o que ia acontecer. Né? Então, ela tinha, né, um entendimento espiritual das coisas que aconteceriam maior do que os apóstolos. Porque João e Pedro, eles correram para o sepulcro, né? E Maria não. Maria cria, porque ela já tinha ouvido o Senhor, provavelmente falando isso para ela, quando ela estava aos seus pés, né? Então, essa é a melhor escola. Por isso que eu falo, né? Lógico que se nós pegarmos, né, a palavra de Deus e não estudarmos intelectualmente, né, mas se nós a lermos a ponto de ela entrar no nosso coração, o Senhor se revela por meio da sua palavra. Michel, tem só mais uma pergunta aí, José Nilton, para ser esclarecida também. Tem um texto aqui, irmão, do irmão. Eu vou ler aqui. Talvez você esteja com algum problema aí no sinal. Espera aí, eu vou ler. Luiz Deixa eu Amalfi, primeiro complementar aqui. meu irmão aqui, ele pergunta. Oi? Tá parando sua... Tá me ouvindo agora? Pronto. Ah, tá. Tava parando sua imagem aqui, viu? Vai. Você consegue me ouvir, Michel? Parece que está dando algum problema aí no seu sinal.
Desliga o vídeo, Problema, Michel, a banda fica melhor. Consegue me ver agora ou tá travando ainda? Agora tá. Tava travando aí. Agora tá Pronto. dando para ver seus olhos mexendo. Mas se eu travar de novo, pode prosseguir, viu? Porque tá complicado aqui hoje. Tem um texto aqui, irmãos, do irmão F.B. Hole, eu não sei o nome dele completo. O irmão Luiz Amalfi deve conhecer aí esse irmão. Fala bem assim, ó, nesse texto aqui, explicando sobre essa parte. O envio dos Ah, meu Deus do céu, os irmãos estão me ouvindo ou parou tudo aqui para mim? Tô te ouvindo. Difícil. Tô ouvindo, viu, Michel, você? Tá, fala assim, ó. O envio dos 12 apóstolos não significava que o Senhor suspendeu seus labores pessoais, como mostra o primeiro verso. E toda essa atividade agitou João em sua prisão. Podemos bem imaginar que ele esperava que o grande personagem que ele havia anunciado fizesse algo em sua causa, mas aqui estava ele libertando todos os tipos de pessoas indignas de suas doenças e problemas, e aparentemente negligenciando seu precursor. Testando assim, a fé de João vacilou um pouco. A resposta do Senhor a João assumiu a forma um testemunho mais abrangente de suas próprias atividades em graça, mostrando que ele estava de fato cumprindo a profecia de Isaías 61, verso 1. E bem-aventurado foi aquele que não tropeçou por sua humilhação e pela ausência da glória exterior que caracterizará sua segunda vinda. Então Jesus deu testemunho de João. Ele não era nenhuma cana oscilante, nem homem de luxo, mas era mais do que um profeta, o próprio mensageiro predito por Malaquias, que devia preparar o caminho do Senhor. Então isso entra em consonância com o irmão Luiz comentou, né? Talvez o João criou uma expectativa desse Messias, né? Com aquelas características que o Senhor vai ter no milênio, né? Daquele julgador, daquele que vai para cima dos inimigos. Mas o Senhor não veio dessa forma, ele veio como um cordeiro, né? Aquelas características que a gente leu lá em Isaías 53. Então, aqui, pelo que o texto diz, né? João, ele não conseguiu interpretar dessa maneira e quebrou a expectativa dele, né? Só que mesmo assim a fé ele tinha, porque pode acontecer sim de uma pessoa que tem fé vacilar, né? Como o apóstolo Pedro foi um exemplo disso. Tem diversos versículos dele falando umas coisas que são meramente carnais e o Senhor repreende, né? Quando o Senhor disse que ele tinha que ser sacrificado, aí o apóstolo Pedro falou: não, Senhor, não vou deixar, eu vou te proteger. Aí afasta-te, Satanás, né? Então é essa questão, né? Não, por você ter um erro, não significa que você não tenha fé, né? Mas é um vacilo, mas mesmo assim o Senhor, ele mesmo assim dá honra a João Batista, dizendo quem ele era, né? Então, pelo que o texto aí, pela fala do irmão Luiz, é nessa base mesmo. E é importante lembrar que o Senhor mesmo deu testemunho de que ninguém havia maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Então, o Senhor deu testemunho que ele foi o maior profeta. E tem uma coisa interessante também. Se o Senhor deu testemunho de que João Batista foi o maior profeta, é interessante que quando o Senhor pergunta um pouco adiante, né, que dizem os homens ser o Filho do Homem, e uma das pessoas, né, do que falavam, né, eles falam assim, um dos profetas. E aqueles que falavam que o Senhor era um dos profetas,
né? Obrigado, Michel. E eles disseram, uns João Batista, que havia ressuscitado, Herodes falava isso, né? Outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E é interessante que o Senhor já tinha dado testemunho de que João era o maior profeta. Então, aqueles que achavam que ele era apenas um profeta, estavam colocando o Senhor, né, a dignidade do Senhor, abaixo de João Batista. Porque o Senhor tinha dado testemunho de que ele, João, era o maior profeta que já havia nascido, né? Dos nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. Então, nós vemos como há erros, né, quanto à pessoa do Senhor. Isso ainda hoje, com certeza, infelizmente, ainda ocorre, né? Mas com certeza no milênio isso não ocorrerá. Por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra vai conhecê-lo. Isso é uma coisa muito, né, para a glória do Senhor, com certeza, né? Eles vão saber quem ele é, né? E eu estava pensando também nisso que o Michel falou. Se a gente abrir lá em 1 Pedro 1:10, Michel, por favor, quando fala dos profetas do Velho Testamento, que eles falavam da graça, né? Eles profetizavam, no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada. Olha que interessante agora, duas coisas, indagando em que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, né, o Espírito de Cristo neles indicava duas coisas. Indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, isso é uma coisa, e a glória que se lhes havia de seguir. A glória seguiria os sofrimentos. Né? Por isso que fala a glória que se lhes havia de seguir, os sofrimentos. Então, João Batista e os discípulos e os próprios dois ali que estavam a caminhos de Emaús, eles estavam vendo apenas a glória que se lhes havia de seguir. Eles não estavam vendo o Messias sofrendo. Eles viam e esperavam o Messias em glória. E até hoje, né, o judeu, eles esperam o Messias vindo em glória. Mas antes da glória vinha os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. E o Espírito de Cristo já falava isso para os profetas. Só que eles não perceberam, né? Os profetas falaram antes de Cristo, né? Logicamente eles não tinham o entendimento, eles não conseguiam entender isso. Quando o Senhor veio, eles também não entenderam o que os profetas haviam dito dele. Tanto assim que naquele caminho de Emaús, o Senhor fala para aqueles dois o que dele, Cristo, havia sido escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Não é? Então eles não viram, né, esse sofrimento que haveria de vir a Cristo anteriormente. Nós hoje entendemos porque nós já vimos o Senhor no seu sofrimento e agora nós estamos entre a glória dele que vai ser revelada no milênio, né? Então hoje Deus está preparando a igreja porque esse povo celestial que ele está preparando aqui de entre os judeus e de entre os gentios, ele vai levar para o céu e esse povo vai estar com Cristo na sua glória. É interessante, né, irmãos, a gente perceber esse detalhe aqui,
que o Antigo Testamento já revelava, através dos profetas, o milênio, que é o Senhor reinando em glória, como também os sofrimentos de Cristo, como o irmão Luiz falou. Isso é muito interessante, porque mostra que isso não fazia parte dos mistérios de Deus, porque isso já estava no Antigo Testamento. Às vezes, um judeu que não entende isso, ele não pode nem, como posso dizer, culpar Deus por ele não ter entendido, porque Deus já tinha revelado essas coisas no Antigo Testamento. Isso não é mistério, né? Inclusive, foi pela falta de conhecimento que os judeus tinham, e que tiveram naquela época, eles estavam cumprindo justamente as profecias. Quando lá em Isaías 53, quando dizia que o Senhor foi oprimido, né, e desprezado, é a própria profecia profetizando de que o povo não entenderia a profecia, porque estavam com a cegueira, né, espiritual, não estavam vendo o que já estava revelado. O que não estava no Antigo Testamento foi o que se sucedeu e o mistério que estava na morte de Cristo e na sua ressurreição, que foi esse período da graça a qual estamos vivendo, e também a revelação da igreja, né? Que é um ponto também muito importante da gente se atentar. A igreja não estava revelada no Antigo Testamento e foi só explicada, né, fundamentada através do apóstolo Paulo, pelas epístolas. Então, é muito bom quando a gente sabe, né, e se exercita na palavra de Deus, já sabendo dividir esses pontos aí. E uma coisa importante também, Michel, nessa linha, abre, por favor, no Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22 é o sofrimento de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 23, 1, por favor, Michel. O Senhor é o meu pastor. Isso é algo individual. O Senhor sofreu na cruz. O Senhor agora está salvando pessoas. E nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, podem dizer: o Senhor é o meu pastor. E agora, Salmo 20, o próximo, Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Então agora o Senhor se mostra, se revela, né? Então é o Salmo 22, os sofrimentos de Cristo. Salmo 23, esse período que nós estamos passando. E Salmo 24, nós vindo com ele, né? Ou melhor, ele vindo e nós com ele. E ele vem para reinar a terra. Então é exatamente isso, né? O Rei da glória. Então os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O irmão José continua a pergunta sobre esse assunto do João Batista. Ele pergunta: então ele, João Batista, estará salvo também em razão do fato em Pentecostes? João Batista não tem nada a ver com Pentecostes, né? Ele foi decapitado antes mesmo do Senhor ter morrido na cruz. E, consequentemente, né, sem dúvida, antes da igreja. E João Batista não pertence à igreja também. Lembra que o Senhor disse que
que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Mas aqueles que pertenciam ao reino dos céus, o menor do reino dos céus era maior do que João Batista. Por quê? Porque é uma nova revelação agora que o Senhor ia fazer, né? Então, obrigado. Acho que é no 11, não é? 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque a verdade revelada era maior do que a verdade de João Batista. João veio anunciar, prenunciar o Messias. E outros ouviram o que o Messias falou, né? Então eles têm uma... E aqueles que creram, né, no que o Messias falou, realmente são, né, eles são os que creram e os que estavam lá aqueles mais ou menos 120, né, no dia de Pentecostes. Muitos outros creram também, né, com certeza, depois. Mas eles foram o Israel de Deus, né, aqueles salvos ali. Já que Dal dormiu, Adriano, se quiser fazer a pergunta. Vai ser em texto, irmão, ou áudio? Se quiser, pode ligar o microfone aí e perguntar. Ok, obrigado. É uma pergunta, talvez seja simples para os irmãos mais entendidos. A respeito do dia de Pentecostes, o que era esse dia, o dia de Pentecostes, e o que estavam todos reunidos no mesmo lugar? Quem eram esses também, por favor, irmãos? Michel, abre para mim, por favor, em Deuteronômio 16:16. Eu só guardei esse versículo porque eles são os 2 dias iguais, ou melhor, o capítulo e o versículo é o mesmo, 16:16. Então isso facilita o entendimento, né? Mas aqui fala assim: 3 vezes no ano, todo o varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos. Festa dos pães asmos era o que seguia a Páscoa. Então a Páscoa era hoje, por exemplo, e aí de hoje contava-se 7 dias. Isso era uma coisa. Então era praticamente a Páscoa e a festa dos pães asmos. Depois, e nas festas das semanas, o que é festas das semanas? Era quando começava a colheita das primícias, quando produzia, né, o trigo produzia e a primeira coleta deveria ser levada, pertencia ao Senhor. Tudo que nascia, tanto do homem como do chão, vamos dizer assim, pertencia ao Senhor. Então, os primogênitos e também as primícias, né? Tudo que era primeiro pertencia ao Senhor.
Então, eles também tinham a festa das semanas, que é chamada Pentecostes, né? E a festa dos tabernáculos, que era uma festa que acontecia no final do ano judaico, e que eles deveriam também celebrá-la. Então, quando eles estavam celebrando a festa das semanas ou a festa do Pentecostes, foi quando o Espírito Santo desceu e quando então a igreja foi formada. Eu sugiro aos irmãos, foi disponibilizado pela Verdades Vivas um dicionário bíblico conciso, que é o nome dele, né? E vocês podem baixar lá no site da Verdades Vivas. E existe um verbete ali que fala sobre essas festas. Existe também a que fala sobre o Pentecostes, enfim, são uma série muito grande, né, de definições que pode ajudar a vocês. Mas, basicamente, o dia de Pentecostes foi isso. Foi uma festa onde judeus de todas as nações, por isso que fala, né, quando Pedro se levanta e prega o evangelho para eles, porque havia judeus de todas as nações que estavam debaixo da terra. Então fala aqui, partos, medos, talvez até um pouquinho antes, no 8, talvez, Michel, por favor. Até 6, né? 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por que de todas as nações? Porque eles tinham se dispersado e tinha judeu morando, vamos trazendo para o dia de hoje, judeu morando na França falando francês, judeu morando na Alemanha falando alemão, judeu morando em Portugal falando português, né? Lógico que estou trazendo para o dia de hoje para ajudar a percepção, né? Mas eles falavam línguas diferentes. Então, nesses exemplos que eu falei, português, francês, alemão, e aí ia, né? Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou no seu próprio idioma. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses, árabes, todos temos ouvido falar nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus, né? Então, o que acontece? O que eles estavam fazendo lá em Jerusalém? Eles estavam na festa de Pentecostes, na festa das semanas. Por quê? Porque a lei falava que eles tinham que comparecer 3 vezes ao ano. Na Páscoa, que era a festa dos pães asmos, no Pentecostes e na festa final do ano era os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, também chamada a festa das cabanas, né? Onde eles habitavam em cabanas, lembrando o tempo que eles habitaram no deserto. E aqueles 120 também, que o irmão perguntou, você podia voltar no capítulo 1, por favor, o Michel? Deixa eu ver que versículo que é aqui. Capítulo 1 de Atos, deve ser lá pelo 14, 15, acho. Não, um pouquinho.
pouquinho. Não, acho que é antes. Não, peraí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, aí eu sei onde é que está. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta dos discípulos, né? A multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, daquelas grandes multidões que havia, que seguiram o Senhor, os 5.000 que ele alimentou, né? Na verdade, depois da morte e ressurreição do Senhor, havia mais ou menos 120 pessoas. E esses 120, eles subiram, né? Quer ver? Abre lá em Atos 1, 2:1, por favor, Michel. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era naquele lugar, naquele cenáculo, né, onde eles estavam juntos. E ali, então, o Espírito Santo é enviado pelo Senhor Jesus por ter sido ele glorificado, né? E agora, então, ele forma a igreja. Muito obrigado, irmão. Entendi perfeitamente. Inclusive, vou até ler o Deuteronômio de novo e dar continuidade de Atos, que é sempre bom, né, a gente adquirir mais conhecimento. Mas foi perfeito. Muito obrigado mesmo. Uma coisa que você pode fazer também, Adriano, na Verdades Vivas tem um comentário do livro de Atos. Ele comenta, o irmão comenta capítulo por capítulo, e ajuda muito a leitura. Esse livro exatamente que o Michel falou sobre Mateus, é do irmão chamado Frank Binford Hall. A gente costuma chamá-lo de F.B. Hall. Então, a Verdades Vivas tem o comentário desse irmão dos 4 evangelhos e do livro de Atos. Obrigado. Só repete o nome mesmo do livro que deu novamente. Se você entrar ali, Adriano, no site da Verdades Vivas, você vai ver lá na página de produtos, de publicação, vai ter o livro de Lucas. Você clica no livro de Lucas, vai apresentar, Lucas não, Atos, né? Pode ser, o Michel está colocando aqui o link no chat. Você clica, por exemplo, em Atos, vai abrir o livro de Atos, e ali já tem um link para você baixar o e-book, que é o livro eletrônico, né? Você baixa no seu computador, no seu celular ou no tablet, você instala um leitor de e-book, e aí, então, esse leitor você vai poder abrir, né, o leitor e ler o livro. E você pode baixar esse livro, você pode baixar todos os livros lá da Verdades Vivas, que eles são gratuitos, né? Pode baixar. Existe no site da Verdades Vivas uma página que se chama Download. Download. Se você clicar ali em Download, é onde estão todos os livretos e livros, e você pode baixá-los, se quiser, todos. E ali é uma fonte muito boa de pesquisa e de conhecimento. Ô, Dom Luiz, eu estou com uma dúvida rapidinho sobre essa questão do dia em que o Espírito Santo desceu lá com 120 pessoas. Do momento que o Senhor foi glorificado, que ele subiu aos céus, até esse momento do Espírito Santo, foi 7 dias ou estou enganado? Ou a palavra não diz esse detalhe? Quer ver? Abre lá em Atos
Atos capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, vamos começar do 1. Atos 1:1. Fiz o primeiro traslado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, versículo 3, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, ou seja, ressurreição. Lembra que o Senhor Jesus se apresentou à tarde do primeiro dia da semana, que foi no dia da ressurreição? Ele se apresentou, onde os discípulos, com medo dos judeus, haviam se trancado, o Senhor se colocou no meio deles. Então, no próprio dia da ressurreição. Então, sendo visto por ele por espaço de 40 dias. Então, o Senhor ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo para eles, e daí ele foi recebido. Né? E foi recebido nos céus no 40º dia, né? Foi a assunção do Senhor. E tem um versículo no Velho Testamento, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Levítico 23, por favor, o Michel. Levítico 23, versículo 15. Versículo 23, 15, que é exatamente quando ia ser o dia de Pentecostes. Tá? Porque, você quer ver? Volta um pouquinho mais no começo, versículo 4, por favor. Isso aqui é um estudo grande, né? São as festas de Jeová. Se os irmãos quiserem ouvir essas festas, foi feito um estudo com o irmão Douglas e os irmãos lá de Moçambique. Está naquele site, Michel, por favor, depois você coloca o link aqui para os irmãos, no site Jovens Cristãos Reunidos. Existe lá uma série de reuniões, acho que umas 4, 5 ou 6 reuniões, que fala exatamente de Levítico 23, que são as festas de Jeová, né, as festas do Senhor. E no versículo 4, só para a gente andar um pouco rápido, né, é a Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então a gente lembra, né, que o cordeiro era para ser pego no dia 10, no 10º dia, e o guardará até o 14º dia. 4 dias o cordeiro deveria ser guardado, né? Isso é uma figura muito bonita, desde a criação do homem, ele cai, o cordeiro já foi conhecido e ele foi guardado 4 dias. Porque depois da queda, depois de 4.000 anos, o cordeiro foi apresentado. O Senhor Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus agora, que tira o pecado do mundo, né? Então, nos 15 dias, ou melhor,
No dia 14, versículo 5, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 é a festa dos pães asmos, lembra que a gente viu? E 7 dias comereis pães asmos, né? Comereis asmos. Depois, no versículo 15, né? Então, essa festa, ela vai até o versículo 14. No versículo 15, é uma outra festa, que é a festa do Pentecostes, que fala assim: depois contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado. Dia seguinte ao sábado é domingo, tá? Dia seguinte ao sábado é no domingo. Por quê? Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Então, olha que interessante. Desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, a partir do domingo, havia 7 sábados. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. 7 vezes 7, quanto que dá? 49. Então, o sábado era o 49º dia, depois da ressurreição. E o dia seguinte era o primeiro dia da semana, 50 dias depois da ressurreição. Por isso que se chama Pentecostes. Pentecostes 50. Pente é 50, né? Então, Pentecostes é 50 dias a partir do dia em que foi oferecida o molho da oferta. Então, aí que acontece o Pentecostes. Então, essa é a razão da Páscoa. E de 50 dias depois, então, voltando agora, né, o Michel, então o Senhor ressuscitou, ficou 40 dias, conforme fala em Atos, falando daquilo que respeita ao reino de Deus, subiu aos céus e depois de 10 dias, o Espírito Santo vem, que era exatamente o Pentecostes, o Espírito Santo desce e ele forma, então, a igreja. Isso, irmão, porque eu fiquei fazendo as contas aqui, eu tinha visto que é realmente 50 dias do dia da Páscoa até o Pentecostes. Aí eu fiquei fazendo a conta aqui. O Senhor... Só uma coisinha, só corrigir para não ficar claro. Não é 50 dias da Páscoa, é 50 dias da ressurreição. Porque a Páscoa é sexta-feira. É de quinta, da tarde, da quinta para sexta. O Senhor Jesus foi oferecido na Páscoa. É que a gente confunde a Páscoa que o gentil, vamos dizer, comemora na Páscoa católica, sei lá, essa festa que é comemorada, que é no domingo. Mas não é isso, a Páscoa não é isso. A Páscoa foi quando o Senhor foi oferecido. Isso. Ele foi oferecido no 14º dia. E aí passaram-se 3 dias, aí é o domingo, né? No 3º dia é o domingo onde ele ressuscita. Isso. Aí, continuando essa conta, aí pega-se esses 3 dias que ele ficou morto, então ele ressuscita, né? Então, somando com os 40 dias dele ressuscitado, já fica 43 dias. Quando ele ascende ao céu, então, e manda o Espírito Santo, para que desse 50 dias, faltava, então, uma semana, 7 dias. Então, pela minha conta, do tempo que o Senhor foi glorificado e o Espírito Santo desceu, deu-se 7 dias para se completar 50 dias, desde a Páscoa que o Senhor tomou com os discípulos, até o momento da descida do Espírito Santo, quando finalizou o dia de Pentecostes. Então, eu fiquei fazendo aquela pergunta do tempo do Senhor
glorificado até a descida do Espírito Santo para poder eu conseguir fechar essa conta. Porque na palavra fala que é 40 dias, 3 dias que o Senhor ficou morto, né, e logo ressuscitou, mas eu não encontrei na palavra esse período, então, que faltou na lacuna para completar 50 dias. Irmãos, me desculpem, viu? Mas tem uma coisa, Michel, que os 40 dias e os 10 dias, eles são contados a partir do versículo 16, até o dia seguinte ao 7º sábado, que é no domingo. Então, a gente não conta, esses 50 dias não são contados da Páscoa. Eles são contados a partir de quando é oferecida a oferta, no versículo anterior lá, que volta um pouquinho para cima aí no 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Ele não tem nada a ver com a Páscoa. O dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, né? Então eles colhiam no campo, né, a sua primícia, e aí eles iam levar isso aí para o Senhor. E eles levavam, e a partir do dia seguinte que eles fizessem isso, ia começar a contagem das 7 semanas inteiras, né? E aí ia acabar quando? Ia acabar no sábado, porque contava domingo, que era o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, né, o segundo dia, o terceiro, até no sábado, quer dizer, eram 7 sábados, entendeu? E aí o Espírito Santo ele vem no dia seguinte ao 7º sábado, que é acho que é o versículo seguinte, é o 17, que fala ou não? Não, aqui acho que já vai falar de outra coisa, né? Esses pães. Ei, Luiz, então seria 7 vezes 7 mais um dia, né? Isso que daria que iniciar no primeiro dia da semana, foi quando o Espírito Santo desceu, que é o Pentecoste, né? Isso, exatamente, exatamente. Ó, a igreja começa, é uma nova criação, né? Por isso que fala, ela começa no 8º dia. Por que o 8º dia? Porque aqui fala do 7º sábado, né, no 16, só que ela não começa no 7º, ela começa no 8º. E na palavra de Deus, o 8, ele significa um novo começo. Não deixa de ser o primeiro, né? Porque era contado o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sábado, o 7º dia era o sábado e o último dia da semana. E no domingo, que nós chamamos ele de domingo, na verdade é o primeiro dia da semana. Tanto assim que os irmãos, quando no tempo dos apóstolos, eles trabalhavam no domingo, ou melhor, no primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana é a nossa segunda-feira, né? Que hoje tem esse entendimento que o domingo é o dia de descanso e tal, né? Mas isso é uma coisa secular, né? Não é o primeiro dia é o dia do Senhor, né? E é o dia de nós, vamos dizer, nos ocuparmos, né, com o Senhor. O dia do homem é o sábado. O sábado é o dia do descanso, mas o domingo não. O domingo é o dia do Senhor. Deu para entender aí, Michel? Totalmente não, mas aí com mais exercício eu vou entendendo. É só ver a gravação, eu vou fazer isso também. Muita informação. Eu também. É porque o que o Luiz Amalfi está falando aí, que a gente viu naquele versículo, é que as 7 semanas você começa a contar a partir... Vamos trazer para a ressurreição do Senhor, que é o primeiro dia. Não são 7 semanas? Então você vai contar 7 vezes 7.
que vai dar 49. Mas só que você começou no primeiro dia, você vai terminar no domingo também, por causa desse um dia que vai ser acrescentado. É isso aí, André. Tá dormindo? Eu também percebi isso agora aí, quando o irmão mostrou aquele versículo lá, qual foi o versículo, irmão, que você falou mesmo aí? Que O Deuteronômio 16:16, Deuteronômio 16:16, esse daí. 3 vezes ao dia, ao ano, né? Aí foi que eu vi perceber melhor isso aí, esse detalhe. É interessante isso aí. Mas pode ficar tranquilo, Michel. Você é novo, entendeu? Pode ficar tranquilo. É mesmo, Michel. Bem lembrado, viu, Isaac? Fique tranquilo, Michel. Quando envolve números, eu aprendo mais quando tá um papel, um slide para eu ver. Agora, se for assim, ó, contar de cabeça, aí pronto. Essa soma aí. Depois eu vou assistir essas lives aí, que talvez os irmãos utilizem um desenho. Eu tenho que desenhar para eu aprender. Michel, assiste as lives lá de Moçambique, que foram muito, muito boas a respeito das festas de Jeová, o estudo de Levítico 23. Festas de Jeová, para também outra coisa, irmãos, existem 3, os irmãos falam, né, 3 chaves, né, entre aspas, vamos falar, para a gente entender profecia e entender todo o plano de Deus. São as 7 festas de Levítico 23, as 7 festas de Jeová, as 7 parábolas de Mateus 13 e as 7 igrejas de Apocalipse. Se eu tiver um entendimento a respeito das 7 festas, as 7 parábolas e as 7 igrejas, eu vou conseguir discernir o tempo, saber o que encaixa em que lugar. Isso é muito importante. 7 festas, 7 parábolas, 7 igrejas. E tem assim, nas lives, se vocês forem procurar, procura nesse canal aí, os Jovens Cristãos Reunidos, eu acho que tem exatamente, nós fizemos, isso mesmo, nós fizemos esses 3 sets. Eu acho, irmão, que está no canal Leituras Bíblicas. Eu botei o link aí no chat já. Tem a Pode playlist ser. das 7 festas. Isso, é verdade, é verdade. As reuniões com os irmãos na África foram feitas nesse link, Leituras Bíblicas. Exatamente, Michel, obrigado. Pronto, então, irmãos, são 9h37. Nosso horário chegou. Eu não sei se o José Nilton tinha mais alguma pergunta aí, ou Espera aí, que ele falou, deixa eu aqui. Michel, você pode ler aí, Michel? É um desabafo. Irmão, se possível, me perdoe a insistência. Eu tento ouvir as mensagens dos irmãos mais do que perguntar. Hoje eu adoto esta postura, mas como este foi o dia de quinta-feira em que ficou estabelecido em poder perguntar, eu suspendo o meu silêncio. Assim, volto a indagar. Eu posso, pelo menos nesse dia de quinta-feira, continuar a tirar as dúvidas de que me inquietam e que gostaria, dentro do possível, ouvir dos decanos? Só quero aprender essa última palavra aí. E aí, Dal, responde o irmão José. Não, o Dal, ele me chamou de velho, o Dal. Ô, José Nilton. Assim não, irmão. Para eu conversar com o irmão José Nilton... Rindo, viu? Para eu conversar com o irmão José Nilton, eu tenho que abrir uma aba do Google, aí eu leio o texto dele, aí eu vejo 2 ou 3 palavras aqui no dicionário rapidinho, para poder, né? E aqui é na base do dicionário.
Vai pescando aí, né, Michel? Olha aí, Significado. irmãos, o que significa decano? Membro mais antigo de uma instituição, corporação, assembleia, etc. Me chamou de velho ou não? Oh, mas chega perto de Metusalém, é? Ai, ai. Ô, irmão, claro sim que deve continuar perguntando, sim, né? Tanto o seu irmão Luiz Amalfi aqui, ele tá fazendo essa live com a gente já para isso mesmo, né? E graças ao Senhor, o Senhor tem nos orientado, né? Tem dado a porção ao irmão aí para passar para a gente e tem nos ajudado muito. Todos os irmãos, né? Não só o José Nilton aí, mas as irmãs também, né? Fiquem à vontade nisso. Não pensem que existem perguntas bobas assim, não, viu? Perguntem, irmãs, tá? Fiquem muito à vontade. Como o irmão Dal falou, não existe pergunta boba, tola. Não vou perguntar isso aqui porque fico com vergonha, né? Lógico que tem. Os irmãos têm liberdade para perguntar, né? Lógico que tem coisa que a gente não sabe também, né? Mais a gente não sabe do que sabe, né? À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai percebendo que quando a gente se converte, a gente começa a ler e fala, não, já sei. Não, isso aqui eu já domino. Aí a gente começa a perceber que talvez acho que eu não saiba tanto como eu achei que sabia, né? E daqui a pouco a gente começa a perceber que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe, né? Então a sabedoria de Deus, ela é tão grande, né? Ela é tão excelente, tão interligada. A palavra de Deus ela é completamente divina, né? As interligações, os exemplos que tem no Velho Testamento, no Novo, as conexões, é uma coisa realmente só o Senhor mesmo para fazê-la, né? Então, a gente, à medida que vamos descobrindo essas coisas, né, nós vamos ficando realmente de bico fechado, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes, quando a gente logo que se converte, né, a gente sai falando aquele monte de coisa, daqui a pouco você já vai ficando mais quieto, assim, fala, não, deixa eu ficar quieto, deixa eu aprender, né? Isso é muito importante. E isso é realidade, viu, né? O que o irmão Luiz está falando é realidade, isso aí, viu? Irmão Dal, Oi, irmã Lusitânia aqui. assim, eu sinto muito, bastante, porque uma certa feita o senhor tinha feito um comentário de que, assim, em números, né, a cristandade é muito mais, mas, assim, em conhecimento das coisas do Senhor, né, os irmãos têm muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu sinto, às vezes, assim, porque às vezes a gente compartilha alguma coisa com um familiar, tipo, manda um vídeo, né? De uma denominação. Aí, às vezes pergunto, e aí, você assistiu o vídeo? Gostou? Nem tive tempo. Às vezes dá uma tristeza, assim, sabe? Porque a gente sabe que aquele alimento ali vai edificar a vida cristã da pessoa. Mas, infelizmente, as pessoas, elas ficam presas àquilo ali e elas já têm um certo, já olham assim meio atravessado, né? Porque, tipo, me veem como uma desigrejada, mas no fundo, eu tenho às vezes pena, assim, porque faz falta essa riqueza de conhecimento do Senhor. E essa riqueza, eu penso, como uma certa feita, até o irmão Luiz Amalfi aí comentou, né? Uma irmã perguntou, mas para que aprender do Senhor se eu não posso ensinar? Aí eu acho que o irmão Luiz respondeu. O irmão responde de novo aí, irmão. O senhor lembra o que foi que o senhor respondeu?
Às vezes a gente, eu não sei se foi isso que eu falei, tá? Mas eu realmente não me lembro o que eu respondi a essa pergunta, mas com certeza, né? Deus, até a gente estava conversando numa outra live a respeito disso, né? Da nossa salvação, a grande obra que o Senhor fez por nós com relação à nossa salvação. Então, ele fez, isso é algo que o Senhor Jesus fez diante de Deus e foi um assunto entre eles dois. Nós não tivemos parte nenhuma. E quando o Senhor acabou de fazer a obra, que ele fala, está consumado, e é isso que nós vimos aqui, ele fica esse tempo aqui na terra, 40 dias falando a respeito do reino de Deus, depois ele vai para o céu, toma o seu lugar à direita de Deus, se assenta, né, à direita de Deus, o Espírito Santo é enviado à terra, e aí o Senhor, então, está sentado agora, tranquilo, resolveu, vamos dizer assim, o que ele tinha que fazer? Não. Por quê? Porque antes, né, ele fez, ou na cruz, ele fez uma obra fora de nós. Ele fez uma obra fora de cada um de nós. E agora ele está fazendo uma obra dentro de nós, desde o momento em que nós cremos nele. E ele não para, não para. Faz e a gente teimoso e cai, e o Senhor levanta, o Senhor atrai, o Senhor fala, e aí a gente aquece o coração, daqui a pouco começa a esfriar de novo, o Senhor vai lá, levanta de novo. É a ovelha é o bicho interessante que a palavra de Deus usa essa palavra, esse animal ovelha, né? A ovelha é o bicho mais tonto possível. Se você deixar uma ovelha no meio de como chama, um pasto, e não levar ela para tomar água, ela morre de sede. E se você deixar ela lá tomando água e não trouxer ela de volta para o pasto, ela morre de fome. Então, isso é a ovelha. Então, ela precisa de 100% do pastor. E nós precisamos aprender que nós precisamos do Senhor. E é isso, Tânia, que o Senhor está fazendo dentro de nós. E ele não acabou essa obra, porque nós sabemos o que nós somos, né? E o Espírito de Deus que habita em nós, ele está nos conformando a Cristo. Lembra Romanos 8, né, que fala, para que querendo que nós sejamos feitos à imagem de seu Filho, nos conformando a Cristo. Né? Até os irmãos falam uma frase bem interessante, que Deus gosta tanto, tem tanto apreço pelo seu Filho, que ele quer encher o céu de pessoas iguais ao seu Filho. E é isso que ele está fazendo em nós. Não é? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu me converti ao Senhor, agora eu vou sair fazendo um monte de coisa aqui para o Senhor. Não, fica quieto. Espera que o Senhor tem muito mais para fazer dentro de você do que você para Ele. Não é? Então, essa transformação que o Senhor vai fazer dentro de nós é uma coisa que demora a nossa vida aqui na Terra. É a nossa vida, os problemas, as circunstâncias que a gente passa, nós vamos conhecendo o Senhor. E elas são extremamente necessárias para que a gente aprenda duas coisas importantes. Primeiro, 2 nadas. Primeiro, a carne para nada aproveita. Segunda coisa, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos aqui, irmã, aprendendo isso. E nós não, por assim dizer, né? Nós vamos até o final da vida e não sei se nós vamos aprender isso completamente. O senhor disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu também, quando estava andando aqui. Ele morreu, ressuscitou, e agora lá no céu ele continua como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós.
e também como advogado. Como o irmão falou, ele não parou ainda. Muito precioso esse. Gostei Interessante também, essas... né? Pode falar. Interessante essas duas atividades do Senhor, né? Sacerdote e advogado. O sacerdote é quando o crente anda bem, e o advogado é quando o crente anda mal. Então, estando o crente bem ou mal, o Senhor tem trabalho para fazer. Desculpa, Adriano. Imagina, o que eu gostei também, que eu aprendi mais uma coisa a respeito do nosso Senhor, né? É que eu realmente sou uma verdadeira ovelha, viu? E que bom que o nosso pastor é o nosso Senhor. Imagine se o pastor fosse um homem, ovelha que nem nós. Estava todo mundo perdido. Eu aprendi mais uma, irmão, Malf. Muito bom. Não sabia que a ovelha era tão tonta. A ovelha depende de tudo do pastor. Ele tem que cuidar para o lobo não atacar a ovelha, ele tem que cuidar para a ovelha ficar junto como chama? Do pastor, né? É interessante. Pega na internet, aí procura alguma vídeo que fala das ovelhas, né? Muito gozado. A gente vê que, às vezes, uma ovelha vai para lá, todas as outras vão atrás, e às vezes estão indo numa coisa perigosa, não é? Pedro, né? Lembra Pedro falando? Senhor, aliás, falou para os discípulos, vou pescar. Meia dúzia saiu atrás dele. E nós somos assim, né? Olha, o José Nilton aqui complicou mais a questão do Luiz aqui. Luiz é um decano na alva do aspirantado. Ô, Michel, não pega o dicionário agora não, porque já está no horário. Só voltando um pouco lá na história da ovelha, o Adriano, isso foi uma história verídica, né? Que um irmão que criava ovelhas, e ele contou que ele tinha um número de ovelhas lá no lugar onde ele criava, e deu uma chuva muito forte, começou a alagar o local onde as ovelhas estavam, né? E as ovelhas ficavam olhando assim a água levantar e ficavam todas paradinhas lá, né, esperando a água levá-las, né? E aí diz que ele tinha um cachorro que chama sheepdog. Sheepdog é o cachorro que cuida das ovelhas, é um pastor de ovelhas, né? E esse cachorro foi lá latindo, au, au, para cá, au, au, para lá, não sei o que e tal, e o cachorro tirou as ovelhas de um lugar que era perigoso e levou as ovelhas para outro lugar, e aquele lugar dali, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, encheu de água. Se as ovelhas estivessem ali, elas teriam morrido, né? Então é assim, a ovelha não tem cabeça. Ela não pensa. Ainda bem que a nossa cabeça é Cristo. Exatamente, a figura é exatamente essa. Isso é maravilhoso. Muito bom, irmãos. 9h53. O irmão Luiz Amalfi poderia agradecer para a gente estar encerrando por hoje. Vamos sim. Nosso bendito Deus, bendito Pai, nós te damos graças, Pai, de saber que hoje somos ovelhas do teu pasto. Não sabemos, Pai, o que fazer, mas sabemos que o Senhor Jesus pode nos dirigir, pode nos guardar de perigos, Pai, e pode nos alimentar com a sua palavra. Pedimos, Pai, que nós não tenhamos as nossas próprias ideias,
mas que nós possamos pegar as tuas ideias, Pai, na tua palavra, para andar nesse mundo de maneira que possamos agradar a ti e também, Pai, de dar um bom testemunho àqueles que estão à nossa volta, ao verem Cristo em nós, Pai, na nossa vida. Nós agradecemos essas coisas, agradecemos esse tempo aqui junto com os irmãos. Pedimos que Tu nos guardes, Pai, a cada um de nós, e também sabemos que em breve estaremos todos juntos com o Senhor, com o pastor das ovelhas. Agradecemos assim, Pai, nos encomendamos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Amém, irmão. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.